para vocês exatamente sobre o que eu vou falar, né? Eu acho que há na discussão Estado e sociedade, digamos, três dimensões distintas, né? Uma delas, que engloba o econômico e o social junto, diz respeito ao que nós tratamos assim como uma chamada economia política, né? A outra, né, é uma dimensão propriamente política das relações do Estado com a sociedade. Envolve um mundo de questões, né, como a questão relativa à democracia, as formas de representação, etc, etc. Eu vou tratar isso aqui apenas lateralmente, não é minha praia, né? Eu acho que, digamos assim, nós não podemos deixar de considerar essas questões, né? Mas, digamos assim, não é o meu objeto de reflexão aqui, né? Eu vou recorrer a essa discussão da democratização na medida que ela for necessária. Não vou, digamos assim, falar sobre esse objeto que é muito vasto, né? Aliás, ele mereceria hoje na sociedade brasileira uma discussão mais aprofundada. A sociedade brasileira não tem discutido isso, né? Eu acho que ela se torna cada vez mais importante, né? Portanto, eu vou falar aqui, na verdade, da questão na relação do Estado com a economia, né? De uma forma de encarar o Estado, né? Que eu chamaria de regulação do capitalismo, para simplificar, né, o conceito, né? O que é que eu vou discutir, né? Uma forma de relação, né, do Estado com a economia, né, que introduz, né, elementos que modificam, né, o funcionamento, né, de um determinado regime de produção, né? Nós sabemos que se chama capitalismo, que tem determinadas características, né? É disso, na verdade, que eu vou tratar, da importância disso, né, dos limites, né, e fazer uma reflexão sobre o caso brasileiro hoje, né? Eu começaria chamando a atenção sobre uma questão mais geral, né, que são os padrões históricos, né, de intervenção, né, ou de regulação estatal sobre a vida econômica e social, não política, né? Nós vivemos, digamos assim, um período muito significativo, importante, né, que se convencionou chamada Era de Bretton Woods, né, no qual você tem, de fato, né, a combinação de um padrão de intervenção estatal, de regulação da vida econômica e de regulação da vida social, né, que dá origem, como vocês sabem, ao estado de bem-estar social, né? Esse período é um período, digamos assim, que nasce em boa parte, né, ele precisa ser entendido um pouco como uma resposta, né, concreta nos países capitalistas ao socialismo, né? Há o desafio do socialismo, digamos assim, durante todo esse período, né? E só é possível entender, né, digamos assim, o grau de intervenção que se admite na vida econômica e social nessas economias capitalistas, porque há um regime concorrente, tá certo? Alternativo ao capitalismo, ali do lado, né? Ali do lado, né? Então, essa é uma fase histórica que produz, do ponto de vista internacional e nacional, né, uma coisa curiosa do ponto de vista do capitalismo, que é a convergência, né? Do ponto de vista internacional, a convergência de renda per capita; do ponto de vista doméstico, convergência de rendas, uma melhora substancial na distribuição de renda. Esse é um período, digamos assim, que se convencionou chamar os 30 anos gloriosos do capitalismo, também desse ponto de vista, né? Não significa que a sociedade capitalista tenha deixado de ser capitalista com todos os seus problemas, mas desse ponto de vista há, de fato, né, convergência, né? Isso é bem interessante, porque isso é produzido, de certa forma, pela regulação do capitalismo e pelas formas de intervenção estatal, né? Eu acho que esse ponto é um ponto interessante, né? A derrota, né, política do socialismo e, de certa forma, econômica, né, traz, como vocês sabem, né, a emergência de um novo regime capitalista desregulado, né, sinteticamente chamado por muitos de neoliberalismo. Então, embora o neoliberalismo compreenda aí um conjunto, né, um conjunto de dimensões, né, que não são necessariamente puramente econômicas, né? A direção do neoliberalismo, né,
é reduzir, embora isso não tenha acontecido integralmente, mas a sua direção é reduzir, digamos assim, a intervenção do Estado nas suas funções mais essenciais, tirar o Estado da atividade econômica propriamente dita e enfatizar o papel regulador do Estado. Não é? O curioso, não é, nesse padrão de intervenção, não é, vocês devem saber, tanto quanto eu, não é que isso produz, de um ponto de vista geral, a divergência, não é, seja do ponto de vista de renda per capita, do ponto de vista internacional, dos critérios de desenvolvimento, e a divergência do ponto de vista também interno desses países. Não é? É visível, por exemplo, né, em todas as economias avançadas, mas principalmente nos Estados Unidos, uma deterioração muito significativa, né, da distribuição da renda, por exemplo. Né? Como é visível, por exemplo, a deterioração da oferta de bens públicos. Né? Essa é a marca, né, digamos, desse capitalismo desregulado, financeirizado, vocês chamem como quiserem. Né? Mas esse é o fato. Né? Exatamente uma trajetória, né, digamos assim, quase oposta de vários pontos de vista ao período do capitalismo regulado, né, da era de Bretton Woods. Né. É claro que isso produziu também uma situação, digamos assim, concreta, né, que nós estamos vivendo nesse momento, né, de uma crise financeira sem precedentes. Né. A própria ideia da E agora? Você garante? Muito bem. O pessoal está me ouvindo? Tá bom. Né? Tudo bem. Bom, isso produziu, né, como eu ia dizendo para vocês, né, uma crise, né, que nós estamos, na verdade, né, entrando nela, já vimos uma parte dela, ela não terá, digamos assim, nenhuma, digamos assim, solução fácil, né? Porque a natureza dela, digamos assim, é uma crise do ponto de vista econômico que não tem a agudeza das recessões, das crises clássicas cíclicas, né? Ela é uma crise que tem implícita nela a construção, digamos assim, e a deterioração de balanços patrimoniais. Portanto, nós vamos assistir a um período bastante complicado do ponto de vista da trajetória da economia. O que coloca, na verdade, né, possibilidades de discussões do ponto de vista das ideias, né, e de questionamentos muito significativos sobre essa trajetória recente. Eu não estou dizendo aqui que os grandes interesses financiarizados, né, foram abalados, né? É claro que eles estão na defensiva, né? Mas, digamos assim, não é possível imaginar a partir daí, né, que nós estamos, digamos assim, pelo menos desse ponto de vista, né, concreto, de uma nova formulação, de uma nova forma de organização, de regulação do capitalismo, dado que o socialismo não está colocado como ordem do dia, né, como projeto político, né, não estou falando aqui como utopia, como projeto político, né, mesmo a discussão de uma regulação do capitalismo, né, encontra dificuldades concretas, eu diria, muito significativas. Exemplo, né? Até hoje, nos Estados Unidos, que é o epicentro da crise, né, não se avançou na tentativa de regular o sistema financeiro. A reforma Obama foi absolutamente esvaziada, esquartejada no Congresso americano. Né. A despeito disso, do ponto de vista ideológico, não há mais a hegemonia do pensamento único, há alternativas, o próprio Fundo Monetário Internacional aceita hoje discutir temas, né, os quais ele não aceitava discutir, né, como a nova política macroeconômica, controle de capitais, etc., etc. Né? Então, nós estamos numa situação, desse ponto de vista, rica. Né? Vou deixar um pouco essa questão, digamos assim, mais geral, internacional de lado, porque eu acho que para nós interessa mais discutir nosso caso concreto, né? Tendo isso como pano de fundo. Né? Se nós pensarmos a nossa situação, né, como a situação de um país capitalista retardatário, tardio, atrasado, né, subdesenvolvido, né, aqui cabe, digamos assim, várias qualificações, né, nós não temos
né? E eu vou dizer porque as características de um capitalismo avançado, né? Nós temos que resolver algumas questões importantes aqui, além das outras que estão colocadas nesses capitalismos avançados. A primeira dimensão, né, é uma dimensão quantitativa, né? Nós, quando discutimos aqui economia, sociedade, né, nós estamos partindo do pressuposto que nós queremos dar vida boa para todo mundo, do ponto de vista material, né? Eu sempre parto desse pressuposto, né? Eu não quero restringir a vida material de ninguém, né? Acho que isso faz parte das conquistas civilizatórias, né? Então, nós temos um problema, né, que é um problema de renda per capita. A nossa renda per capita é relativamente baixa, não tão baixa quanto um país africano, né, mas ainda baixa, digamos assim, né? Portanto, nós precisamos, né, nós temos um esforço quantitativo significativo que é aumentar essa renda per capita, acelerar o crescimento dessa renda per capita. Mas nós temos, digamos assim, vários outros problemas, né, simultâneos que constituem propriamente uma dimensão qualitativa desse capitalismo retardatário, né? Nós temos uma relativa incapacidade, né, de lidar, de controlar e desenvolver tecnologias nos vários campos, né? Nós somos, desse ponto de vista, um país dependente, subordinado na esfera internacional, né? Nós não temos sequer, às vezes, redes de empresas suficientes para fazer isso, as instituições de pesquisa, etc., etc., né? Então, não temos, né, uma estrutura industrial, né, que nos permita produzir alguns tipos de bens, que são bens hoje considerados corriqueiros. Vou dar um exemplo para vocês, né? O Brasil não tem hoje a capacidade de fabricar semicondutores, né? O Brasil, desse ponto de vista, não entrou na era eletrônica, né? Nós temos um buraco na nossa matriz industrial, né? E esse é um setor, digamos assim, crucial do ponto de vista do desenvolvimento, né? É o setor da terceira revolução industrial. Desse ponto de vista, nós entramos na terceira revolução industrial, como sempre, pelo consumo, mas não pela produção, né? Esse aspecto, portanto, né, tecnológico, tem a ver, inclusive, com a especialização da nossa estrutura produtiva, né, que, curiosamente, né, e no sentido contrário dos 50 anos do desenvolvimentismo, vai cada vez mais na direção de uma estrutura especializada em recursos naturais, né? Isso a gente precisa olhar. Nós temos essa dimensão qualitativa importante, temos outra dimensão qualitativa importante, que é a dimensão monetária financeira, né? Nós, rigorosamente falando, não temos moeda, né? Pasmem vocês, eu estou fazendo uma afirmação aqui bastante radical e é proposital, nós não temos moeda, e não temos capacidade, né, de desenvolver, né, um sistema de financiamento de longo prazo que nos liberte, né, definitivamente dessa história de poupança externa e dos financiamentos externos, né? Portanto, nós temos que construir isso. Os outros países têm, os países avançados têm isso, nós não temos.